Existe uma confusão muito perigosa entre defender um crime e defender direitos fundamentais. Isso faz com que muitas pessoas, inclusive, se refiram a advogados criminalistas como advogados de bandidos. Isso faz com que haja uma interpretação muitíssimo equivocada sobre a advocacia criminal. É muito importante lembrar que a advocacia criminal não defende o fato criminoso, não defende o crime, mas defende um devido processo legal. Defende que aquela pessoa que está sendo acusada tenha a oportunidade de demonstrar as suas próprias alegações, de fazer uso da ampla defesa e do contraditório. Importante lembrar e saber que uma acusação não necessariamente significa que aquela pessoa realmente praticou aquele delito. Significa apenas que existem indícios de autoria e materialidade suficientes e aptas a dar início a uma investigação ou a uma denúncia, mas isso ainda não significa que existem provas sobre aquilo que está sendo investigado, sobre aquele ato que está sendo denunciado. E esses indícios não significam que a pessoa realmente praticou o delito? Não significam que nós temos provas? Não significa isso. Indícios de autoria são basicamente elementos que nos fazem pensar que pode ser que aquela pessoa tenha praticado um delito. São elementos que dão aparência de que aquele delito foi praticado por aquela determinada pessoa, mas isso ainda não é prova. Prova nós teremos na instrução do processo, nós teremos mais adiante. E aí está a importância do advogado criminalista. Esse advogado criminalista vai defender exatamente esse devido processo legal, exatamente que sejam respeitadas as regras do jogo, vamos chamar assim, as regras processuais penais, ou seja, que aquele acusado tenha o direito de dar sua versão dos fatos, que aquele acusado possa fazer uso da ampla defesa, que vai se subdividir em defesa técnica, que é a defesa feita pelo profissional advogado, e a autodefesa, que é aquela oportunidade, aquele direito de ele mesmo falar em audiência e trazer a sua versão e trazer as suas justificativas. Então, isso é muito relevante para entendermos que, quando nós vemos, por exemplo, alguém sendo preso de modo cautelar e aparece aquele noticiário expondo essa prisão, isso não significa que está provado que aquele crime aconteceu. A polícia judiciária investiga, mas essa fase investigativa é completamente preliminar, é apenas o início de todo um procedimento. Não temos provas, não temos condenação nesse momento. Então o processo penal existe justamente para evitarmos que inocentes sejam condenados. E isso acontece apesar de a maioria das pessoas pensarem que não, apesar de a mídia muitas vezes condenar as pessoas precocemente, mas existem pessoas que são acusadas injustamente, existem pessoas que passam inclusive pela prisão cautelar e ao final do processo conseguem provar a sua inocência. Por fim, é importante entender que advogar na seara criminal não é defender crime, é simplesmente atuar para que sejam evitadas arbitrariedades, é atuar para que direitos sejam respeitados, sejam preservados, para que um acusado tenha sua dignidade preservada ainda que esteja nessa condição. Também é muito importante entender, e é algo que muitas pessoas fazem confusão também nesse aspecto, é que o advogado, quando atua, quando faz o seu trabalho, não está contra o promotor, que é quem oferece a denúncia, ou contra o delegado de polícia, que é quem investiga. Muito pelo contrário, todas essas funções são absolutamente importantes e são harmônicas entre si. Quando bem feitas, elas levam a um fim que é desejado por todas essas partes na relação processual. Uma investigação bem feita faz com que a acusação possa trabalhar muito melhor e faz com que a defesa possa também trabalhar muito melhor.